Fala, bibizeiros, e aí, tudo beleza? Galerinha, hoje eu vou falar sobre um assunto aí que a gente não vê muito no YouTube e é muito pedido aqui no canal, que é sobre DMR, galera. Olha só, essa aqui que eu tenho aqui. Então a gente vai começar uma série falando sobre DMR, um dos vídeos que me pedem muito para fazer. Quase não tem no YouTube fazendo a montagem, desmontagem, ensinando quais upgrades você faz para melhorar seu equipamento para ele chegar a virar uma DMR desse estilo aqui. Então é um conteúdo muito bom. Esse vai ser o primeiro vídeo e a gente vai falar sobre os conceitos, galera, porque não é só pegar o equipamento e transformar numa DMR e ir para o campo. Hoje a gente vai saber o que é DMR, como se usa DMR, minha opinião sobre o equipamento DMR, porque muita gente fala DMR não presta, porque de perto não pode e de longe não alcança. Então hoje eu vou falar sobre esse mito aí, se ele é verdadeiro ou falso. Então a gente vai descobrir nesse vídeo aqui. Então vamos lá, vamos para o primeiro critério. Essa aqui é uma Ares KM13, ela já está com algumas modificações, chegou aqui para mim fazer uns ajustes, ver se ela realmente está configurada para ser uma DMR. Então ela vai ser a nossa cobaia aí, galera. A partir dela aí é que a gente vai fazer esses projetos aí. Eu mexendo nela e vou levar e trazer para vocês tudo o que eu vou fazer nesse equipamento. Ele precisa fazer ou não, ou se ele precisa trocar alguma peça, tudo eu vou mostrar para você. Então vamos lá, vamos voltar aqui. DMR. Qual é o problema hoje em dia da DMR? Porque muita gente não joga mais DMR. Antigamente a gente tinha mais isso de jogar de DMR, hoje em dia ficou um pouco para trás, são poucas pessoas que jogam de DMR. Só que é uma classe que é muito, mas muito precisa em campo. É uma classe que realmente tem uma necessidade de ter em campo. Para começar, o primeiro problema aqui da DMR, galera, que é uma coisa que eu vou falar que é pessoal minha, mas vocês veem aí, comentem, vê se eu tenho razão ou não tenho razão, deixe o comentário de vocês aí, o que é que vocês acham. O grande problema da DMR não é a DMR em si, é que uma Assault hoje em dia pode colocar até 400 FPS. Eu acho isso uma loucura. Para um equipamento a 0 metro com 400 FPS, cara, isso é loucura. Você jogar 0 metro com praticamente 400 FPS é muita loucura, galera. Eu sempre falo isso e eu sempre vou falar isso. Isso tá errado. Para mim deveria mudar. Assault no máximo seria 300 ou 350 FPS no máximo, com 2.20 de joule, 2.30 no máximo. O primeiro problema da DMR é isso. Qualquer AEG com cana aí, vamos lá, de até, sei lá, 270 milímetros, vira praticamente uma DMR. Por quê? A DMR para uma Assault vai aumentar 50 FPS, que é 50 FPS. No joule vai aumentar 40 de joule, 0,40 de joule. Então, praticamente não tem nenhuma diferença. É 50 de joule e 40 de joule, 0,40 de joule e 50 de FPS a mais. Isso não vai fazer muita diferença, pessoal. Então, praticamente, esse tipo de DMR, que é pegar uma EG que você tem, que é longa, e transformar ela numa DMR, não vale a pena. Porque o Assault com um fuzil mais longo vai fazer praticamente o mesmo serviço de uma DMR. Essa aqui é uma, vamos dizer, tem os mesmos internos de uma Assault, só que um pouco mais longa. Então acaba, bibizeiros, que fica meio que usar uma DMR. Buscar praticamente a mesma distância que uma DMR. Entra aí a parte da precisão. Logicamente que você pode trabalhar ela para ficar muito mais precisa do que uma Assault, mas basicamente também uma Assault, dependendo de como o operador vai jogar, vai ficar também tão precisa quanto uma DMR. Então, Scope, o que tu quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que fazer o seu fuzil que você usa em Assault para jogar de DMR
eu não acho válido. O que acontece? Para mim, em primeiro lugar, isso aqui é uma DMR? Ela tá todo no padrão DMR, só que um Assault também pode chegar nisso aqui. O que eu acho que seria mais válido, que eu já fiz aqui, as DMRs que realmente são feitas para DMR. Os equipamentos que são feitos realmente para DMR. E tem uma Gearbox 2.5, que é uma Gearbox com volume de ar maior do que esse aqui. Então o que acontece? Vai modificar o FPS? Não é questão de modificar o FPS, galera. Vai acontecer com você ter um pouco mais de volume de ar no seu equipamento. Você vai conseguir levantar BBs mais pesadas. Uma Assault com menos volume de ar, ela não vai conseguir levantar BBs tão pesadas quanto uma DMR que tem uma Gearbox 2.5. Se você quer realmente montar uma DMR que vai fazer diferença no campo, corre aí para uma M110, uma R25, se eu não me engano, as DMR da ICS também tem essa Gearbox. Com isso, vocês vão ter um equipamento realmente que vai fazer uma diferença como DMR. Isso aqui dá para usar? Dá para usar sim, galera, mas vai depender muito do operador. O operador vai ter que ter bastante ciência do equipamento que ele tem e saber se deslocar no campo para usar esse equipamento. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, aqui a gente pode até conseguir uma precisão legal, pode, mas a faixa que a gente vai ter de FPS é pouca. Para mim, a DMR, ela deveria ter, não que tenha mais FPS, é que o Assault deveria ter menos FPS. O Assault é um equipamento de 0 metro. Você vai dropar um canto aqui e vai dar tiro no seu amigo. Então não tem lógica uma Assault bater mais de 300 FPS. Para mim tinha que ficar ali nos 300 FPS. Por quê? Assault é feito para estar longe. Hoje em dia a gente vai no jogo, a gente vê os Assault atirando de longe, entendeu? Não tem lógica isso. Assault foi feito para entrar em CQB, para chegar no objetivo. Quem faz esse serviço de chegar até lá no CQB é o DMR e o Sniper. Ele fica mais atrás, ele abre o Sniper, abre o espaço lá ele para o DMR e um pouco mais para frente, o DMR assume mais à frente. O DMR também ele é usado para contenção, por exemplo, de avanço, porque como ele tem mais sequência de disparo, ele consegue conter mais o avanço do inimigo. Essa é a função de um DMR. Com esses Assault batendo 400 FPS, isso aqui fica meio difícil de se utilizar no campo. Entenderam? Vamos lá. Mais uma questão, que é mais um problema, que é da DMR em si. Na verdade, não é nem da DMR em si, e sim de quem organiza os jogos. Esse equipamento aqui, galera, ele tá configurado com uma DMR, sim, a mais de 9 de zoom, coronha fixa, bipé, é um apoio aqui também, é mais de que 350, o tamanho dela também é mais do que 500, mais ou menos 600. Esse equipamento aqui, ó, ele tá configurado para uma DMR. Eu chegar no campo, o operador vai saber que isso aqui é uma DMR. O que acontece? Hoje as normas dos campos estão muito frouxas. Antigamente você só jogava de DMR se o seu equipamento estivesse configurado dessa forma aqui, galera, dessa forma aqui. Todo o SAR ia pedir essa forma aqui para você poder jogar. Ainda tem mais uma coisa, o equipamento ele só pode DMR, ele só pode atirar em modo semi, ele não atira em modo full. Era uma coisa bem criteriosa, por isso que o pessoal usava a Ares. Por quê? Porque a Ares aqui ela tem como regular aqui o gatilho e deixar ele atirando só em semi. Então essa é uma das questões. Às vezes você vê o cara jogando com uma egg, você não consegue diferenciar se ele é um DMR ou se ele é um Assault. O cara só bota uma luneta aqui e o cara não sabe, não tem como saber se ele é um DMR ou um Assault. Então esse é um dos outros problemas aí na questão da DMR, galera. Mas é isso aí, eu acho que eu falei tudo
pelo menos por enquanto, que a gente precisava saber sobre DMR. É uma classe que eu joguei por muito tempo, passei 2 anos jogando de DMR antes de virar sniper. É uma classe que efetua disparos a 20 metros, então você só pode disparar a essa distância para trás, galera. Essa arma não é para entrar em CQB, ela não é funcional para o CQB, você vai machucar o adversário se você entrar com ela no CQB. Então o indicativo é um DMR sempre ter uma boa secundária. E eu indico muito como secundária aqui, ó, a AP01. Esse equipamento ele é formidável, ele é muito bom, eu acho ele até melhor do que muita EG, tem uma resposta muito rápida de gatilho e alcança a longa distância, eu acho que até concorre com a DMR aqui, se bem montado, se bem configurado, ele realmente concorre com uma DMR. É um equipamento formidável aí para você usar no CQB, então lembre-se, se você for comprar uma DMR ou montar uma DMR, tem que ter um equipamento secundário, e eu indico vocês ter o melhor equipamento secundário que vocês possam ter. Por quê? Porque o CQB é CQB, meu irmão, então você tem que ter um equipamento de boa qualidade. O DMR, ele é um dos operadores que se deslocar no campo, saber muito bem a posição que deve tomar para ter vantagem sobre assalto. E também saber de distância, galera. Saber as balísticas como um sniper sabe, utilizar das balísticas, saber se colocar no campo, saber sua função que ele se propõe a fazer. Então, se você souber desses critérios aí, você vai se dar muito bem com essa classe aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, falando sobre um pouco aqui. É um conteúdo de iniciação aqui à ADMR, falando um pouco sobre a ADMR em si, ensinando um pouco sobre a ADMR antes da gente ir para essa parte de montagem, desmontagem, dicas de configuração para vocês. Já sabe, se curtiu o conteúdo, deixa aquele like, galera, por favor, deixa o like aí, isso me ajuda muito a engajar o canal, então engaja, comenta aí o que vocês acharam desse equipamento, o que vocês acharam desse vídeo de DMR, sobre o que eu falei do Assault em relação a DMR. Compartilha esse vídeo aí com um amigo seu que realmente queria montar uma DMR, não sabe como. E se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, galera, para receber mais vídeos desse aí. Esse é o primeiro vídeo da série, então vai ter muitos outros vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho que você não vai perder nenhuma notificação desse conteúdo. E eu queria agradecer, galera, aos membros do canal. São essa galerinha aí que mantém o nosso canal vivo, trazendo esse tipo de conteúdo para você, beleza? Então, recados dados aí. Valeu, falou! Fui! Creeping in the shadows, watching blends in tight. Eyes through the scope, my aim is set to ignite. Whispering like ghosts on this battlefield of dreams. Every breath I take is a part of my schemes. Silent but deadly, taking caution with the moves. In this airsoft game, it's all about the grooves. Hit me in the field where the silence speaks loud. With my squad